Olá, boa tarde. Hoje eu vou trazer um assunto um pouco delicado. Já faz algum tempo que eu tô me aprofundando nesse tema e chegou o momento de trazer isso à tona. Eu, como uma pessoa que está crescendo na internet, começa a ter alguns hates, né? E de certa forma eu vejo isso de uma forma bem positiva, né? Mas isso mexe um pouco com algumas questões que de repente estavam quietinhas, mas que chega um momento da gente começar a colocar a boca, né? Colocar a boca e expandir algumas informações. Antes de qualquer coisa, eu quero comentar sobre o meu relato. Eu fiquei por muitos anos sem saber o que eu tinha. Só eu sei. As pessoas que estavam perto de mim também sabiam muito bem o que estava acontecendo comigo, mas não conseguiam me ajudar. Passei por psiquiatra, passei por psicólogos que me ajudaram, estenderam a mão para mim. Se não fossem eles, com certeza eu não estaria hoje aqui. Eu estaria provavelmente muito diferente do que eu tô hoje, da pessoa com que eu me tornei e as conquistas que eu venho fazendo. E eu fiquei lembrando desses períodos da minha vida em que eu não tinha uma solução, porque na verdade eu estava bem, eu estava saudável, os meus exames estavam ok, porém dentro de mim existia, porém dentro de mim existia uma pressão muito grande e uma dúvida, uma incerteza, muitos questionamentos, e até o ponto que realmente eu quero conversar com você que está aqui assistindo. Existem umas questões muito silenciosas, onde a gente fica tentando achar respostas externamente, sendo que na realidade essa resposta, ela tá aqui dentro. E foi exatamente isso que eu fui fazer, porque eu não queria continuar gastando o que eu gastava com medicamentos. E o pior nem é o gastar, o pior é você não saber o que você tem, é você viver infeliz, é você não ter ânimo, não ter disposição e ter uma vida inteira pela frente. E foi aí que eu resolvi buscar uma solução para minha vida e parar de tentar achar culpado, parar de tentar achar questões. E foi aí que eu encontrei essa Healings. Foi aí que eu consegui encontrar, na verdade, a razão da minha ansiedade. E eu não acho que a razão da minha ansiedade seja a mesma que a sua, porque nós temos histórias diferentes. Mas eu tô aqui expondo a minha vida diariamente, trazendo conceitos, trazendo questões que eu venho estudando para ajudar outras pessoas, né? Para colaborar com o processo de cura de outras pessoas. O fato é, ninguém cura ninguém. Eu tenho muito certo isso para mim. Ninguém cura ninguém. Mas o meu processo de cura pode inspirar você a olhar para o teu processo de cura. Então, às vezes, a internet é muito delicada, sabe? Você não pode usar um termo em falso, você não pode falar um A porque as pessoas entendem B. Então, assim, estou falando minha verdade a quem desejar saber, né? Hoje vai ser uma live extremamente transparente porque, na verdade, eu cansei. Eu cansei de tentar parecer ser certinha, sendo que na realidade, gente, às vezes a gente precisa ser disruptivo. Se a gente fosse resolver com o tradicionalismo, se a gente fosse resolver da forma como a vida tá indo, psiquiatria tradicional, e eu não tô falando mal de nenhum terapeuta, não tô falando mal de nenhum psiquiatra, pelo contrário, são pessoas que eu admiro muito e eu acabei de mencionar, que foram pessoas que me ajudaram no meu processo. Então, assim, o que eu quero dizer aqui se a gente tivesse um mercado de fármacos que realmente resolvessem os problemas, será que a gente teria, eu até anotei aqui, será que a gente teria 8, milhões de brasileiros doentes? Será que a gente teria pessoas que não sabem o que tem, tentando descobrir problemas, tomando medicamentos, fazendo um monte de coisa e não resolvendo as suas questões? Será mesmo? Será que esse mercado tradicional que hoje funciona aí é um mercado que vai levar a gente para frente? Então, assim, eu venho aqui te fazer um convite para você ser disruptivo, para você pensar fora da caixa. Porque voltando para minha história, eu só consegui sair daquela ladainha que eu contava para mim mesma, daquela ansiedade que não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, porque se eu olhava para minha vida, eu tinha uma vida ok.
Eu tava casada com 26 anos, tinha acabado de comprar, não tem por que não falar isso aqui, porque é importante para você entender o nível do estresse que isso gera numa pessoa séria que tá tentando trabalhar na internet. Tinha acabado de comprar um sobrado, tava trabalhando numa empresa que eu amava, eu ganhava super bem, tava num cargo de liderança e eu me sentia infeliz. A minha vida tava super ok. Os meus pais são vivos, eu não tive nenhum trauma específico que eu pudesse apontar o dedo. Eu fui descobrir que a minha ansiedade estava linkada numa memória gestacional. Um processo onde minha mãe passou o processo de gestação dela, com dificuldades financeiras naquela época lá atrás, e isso desencadeou a minha ansiedade. Então, assim, quero te perguntar, podem ser que existam, eu não sou dona da verdade. Pode ser que existam outros processos que não seja Seven Healings para te trazer informações dessa maneira. Eu desconheço. Então, assim, se isso não funciona para todo mundo, tranquilo, existem diversas outras possibilidades. Agora, isso mudou a minha vida. Isso vem mudando o histórico de pessoas com que eu atendo diariamente. E eu não tô falando que em uma sessão eu vou resolver a vida da pessoa. Eu não tô falando isso. Mas se a pessoa tá aberta, assim como eu estava lá atrás no meu processo, essa pessoa vai se abrir para as possibilidades, para o autoconhecimento que ela precisa para que ela encontre o processo de cura dela. Sim, eu acredito na cura. E eu não estou falando aqui para você que eu vou ativar a cura em alguém. Eu ativo autocura. O nosso corpo tem autocura. Então, assim, se na verdade uma palavra pode mudar tanto e pode desencadear problemas tão sérios na mente das pessoas, eu acho que o problema não é comigo, é na mente de quem está pensando. E aí, assim, o que aconteceu foi o seguinte, né, para te esclarecer. Fiz um post e esse post recebeu um hate. E esse hate, na realidade, é um psiquiatra. Então, assim, se é uma pessoa leiga, eu acho que eu nem levo tanto em consideração. Porque se é uma pessoa leiga, às vezes essa pessoa tá doente. E eu não falo doente de... Sabe, tá doente, tá precisando de ajuda, tá tudo bem. Agora, quando vem uma pessoa querendo, na verdade, te enfiar, né, te apunhalar, te falando que vai te denunciar, que você é uma fraude, tal lá. Somos de mercados diferentes. Eu trabalho com física quântica, um mercado que possibilita abrir a caixinha. Não é um mercado de uma mente fixa. E tudo tá aqui, tudo começa na nossa mente. Então, assim, ok, Seven Healings não tem comprovações científicas. Só que, pera lá, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma pessoa que se chama, depois dá um Google, Elizabeth Bick. Ela é uma pessoa extremamente séria e ela encontra várias questões de fraudes dentro dos arquivos científicos. Então aqui quero dizer bem certo, eu não tô aqui para falar que um é melhor ou que o outro é pior, só que assim, eu acredito muito em cada um fazer o seu. Quando eu faço meu trabalho bem feito, eu não tenho por que me esconder, eu não tenho por que ter medo. E semana retrasada, se não me engano, eu já fiz um manifesto lá no TikTok com isso. Então, assim, eu tô aberta aqui a conversar, a entender os perfis das pessoas, só que eu não vou aturar ninguém vindo me apontar o dedo, falar de coisas que não sabem da minha história, não sabem de todo o processo. E eu poderia ter deixado isso quieto, ter excluído, não ter dado bola, só que acontece o seguinte, são coisas que talvez uma pessoa mencionando esse tipo de coisa pode impactar outras que não têm conhecimento. Então eu quero deixar muito claro aqui o meu ponto de vista de que se o mercado tradicional funcionasse, não teria tanta gente doente. O segundo aspecto existe um mercado negro que burla várias questões científicas. Porque vamos lá, existe muita gente séria, como também existe gente fraudulenta em todos os mercados. Existem advogados fraudulentos, existem médicos fraudulentos, existem terapeutas, existem pessoas. E as pessoas, elas têm os dois lados. Existe uma dualidade em tudo. É só a gente parar para olhar as leis herméticas. As leis herméticas dizem sobre isso. Eu não sou só luz, eu não sou só sombra. Eu sou parte e você também. Então, qual é a escolha que você quer? Eu escolho a verdade. Só que a verdade, muitas vezes, ela machuca. E a verdade, a minha verdade, às vezes ela faz com que você também questione a sua verdade. Só que invalidar a minha não faz com que a sua seja maior ou melhor. Então, o aspecto aqui se é uma coisa que você acredita, vá até o fim. E é o que eu tô fazendo.
eu tô indo até o fim com essa história, porque no final das contas, isso faz diferença na vida das pessoas. Fez diferença na minha vida e eu quero que faça diferença na vida de outras pessoas também. Então isso aqui é muito sério. Se fosse algum tempo atrás, isso iria acontecer e eu ia ficar dias mal. Eu não ia conseguir, acho que almoçar, eu ia ficar muito mal, porque eu ia ficar pensando em diversos aspectos. Hoje em dia, eu espero um dia só. Foi ontem que aconteceu, hoje eu tô aqui, pronta. Porque no final das contas isso não faz diferença, no sentido de... Isso não mexe com a minha integridade, eu sei o que eu tô fazendo. Isso fala mais sobre o outro. Só que eu fico triste em saber que pessoas estudadas dentro do ramo ficam fazendo isso umas com as outras. Eu não fico perdendo meu tempo. Primeiro que eu nem tenho tempo de ficar caçando na internet coisa pra ficar metendo o dedo na cara de outro profissional. Primeiro que eu acho isso ridículo. Só que a internet é meio terra de ninguém. A internet possibilita que as pessoas, por trás ali daquele perfil, que muitas vezes é um perfil pessoal, fechado, se esconda. Mas na verdade essa pessoa tem um perfil também profissional e também está aqui trabalhando, ou não, enfim, não me interessa saber muito disso. Mas o ponto principal a gente tem 2 pontos aqui, 2 mercados. A gente tem um mercado que fala muito sobre a questão tem que ser científico, tem que ser relatado. Eu acho correto, a gente tem que ir atrás desse tipo de coisa, se isso faz sentido com a gente. Mas um ponto principal aqui é saber o quanto de benefício isso traz se eu testar. É mais empírico. A gente não pode ser 8 ou 80, a gente não pode ser preto no branco quando a gente está falando de emocional. Porque às vezes, uma conversa com uma pessoa pode mudar a tua vida. Uma conversa com uma pessoa que tem uma técnica que te ajuda a olhar. E isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é extremamente sério. São horas e mais horas de pesquisa, de entendimento, de atualização, de compreensão. Não é achismo. Então, assim, se esse tipo de coisa mais solta, que não é fixa, que não é um padrão, não faz parte da forma como você pensa, como você vê o mundo, tá tudo bem. Só segue tua vida, sabe? Não fica tentando achar pelo em ovo. Tá tudo bem, existe um mercado que precisa disso. Eu trabalhei com a Bruni na mesma empresa e sempre foi uma profissional referência. Show, Dri, saudades de você. É isso, no final das contas a gente não deixa de ser uma pessoa pra... Agora, tá na internet e aí essa pessoa no final das contas vira algo que... Sabe, quer iludir? Tem gente que quer iludir, com certeza. Tem muita coisa na internet. Eu falei agora há pouco, existe o lado luz, existe o lado sombra. Tem pessoas que se aproveitam, mas aí vai de você olhar e você ver se aquilo faz sentido, se ressoa. Então, assim, de certa forma, isso aqui é positivo, tá? Eu tô aqui falando, é uma maneira de eu me posicionar. Então, se, de repente, essa pessoa queria me ferrar... não conseguiu, né? Não me deixou para baixo. Eu tô na realidade aqui muito certa e muito, sabe, muito firme no meu posicionamento. Que no final das contas isso é normal. Tudo que é novo causa dúvida. Tudo que é novo gera essa questão. Mas assim, seja humilde para olhar para um outro lado. Seja humilde para conseguir entender que às vezes é preciso ser disruptivo, que às vezes é preciso sair da bolha. É importante estourar a bolha para você poder ver outras coisas. Então, além disso, a gente também tem, né? Já que é pra gente colocar a boca no trombone, a gente também tem uma outra questão de mercado, né? A indústria farmacêutica. Se os remédios resolverem, quem vai ficar consumindo? Não existe um interesse genuíno em resolver os problemas. Se ganha muito dinheiro com isso. Então fica com essa informação e pensa com carinho se isso não ressoa em você mais do que ficar apontando em terapias, em pessoas que são fraudulentas ou qualquer outra coisa assim. Fique se achando se isso aconteceu, é sinal de sucesso. Sarinha, no final das contas é sobre isso, porque as pessoas que estão um pouco mais, de certa forma, em evidência, no sentido de estar trazendo soluções, são as primeiras pessoas que acabam levando esse tipo de coisa, né? Então,
Só que me fere dizer que eu não tenho ética, né? Mas assim, estou aqui com a cara limpa falando sobre. E eu estou extremamente aberta, né? Para conversar sobre isso. Se surgir alguma dúvida, se ficar alguma questão. A gente precisa, na realidade, sabe, conseguir olhar para as coisas de uma maneira em que a gente não veja só o nosso próprio umbigo. A gente vê a lente pelos nossos olhos, mas às vezes é importante a gente conseguir ter esse olhar mais amplo para a gente poder dar possibilidade para as outras coisas. Então, jamais, até fiz uma sequência esses outros dias aí, jamais colocaria meu nome numa coisa que não faz sentido para mim. Jamais colocaria meu nome em algo que eu não acredito. Existem pessoas que fazem. A bateria tá acabando aqui, por isso que pausou. E aí, quando a gente fala, né? Quando a gente fala sobre esses processos, assim, de ameaça, né? Cara, por que você de repente não chega e não conversa com a pessoa? Ó, você de repente não tá vendo isso, vem cá, vou te ajudar a olhar esse aspecto aqui. Mas não, é uma ameaça. E aí, um ponto muito interessante que eu quero mencionar aqui também é: será que se eu fosse um terapeuta homem e acontecesse tudo isso, esse outro homem, ele me trataria da mesma maneira? Eu me questiono. Porque hoje eu tô polêmica. Mas eu me questiono se de repente isso não é até um uso de poder. Sabe? No sentido assim... Eu fico tentando entender. Na verdade, tem coisas que não tem que entender, né? Mas o que eu quero dizer pra você é: entenda as coisas que você quer fazer, né? O que faz sentido pra você de uma forma mais cardíaca, não seja tão mental. Porque a nossa mente mente o tempo todo. Então, se você tá pensando em fazer algo por você, escolha fazer algo que faz sentido, assim como eu fiz. Quando eu não tava bem e eu queria me curar, eu queria sair da minha dor, eu fui atrás de evidências que faziam sentido para mim. Às vezes essas evidências que fazem sentido para você, elas não têm artigos científicos. Isso não significa que elas não funcionam. E se for para fazer artigo científico, dá para fazer, dá até para fraudar, tem gente fazendo. Então assim, né, resumo da ópera. Quem quer fazer o processo acontecer, na realidade faz, vai atrás e acha o seu processo. E quem não quer, fica apontando o dedo, fica reclamando, fica achando culpado, né? Então, o ponto aqui é: se você quer saber um pouco mais sobre essa questão desses artigos, dá uma pesquisadinha nessa pessoa. Ela tá fazendo aí, eu acho que eu até salvei aqui, se eu não me engano, o processo de uma pesquisa que eu tava vendo. Citações por dinheiro. Pesquisadores identificam serviços onde acadêmicos podem comprar citações para seus artigos em massa, né? Então, aqui tá falando um pouco sobre isso, mas se a gente for entrar, tem um podcast também que traz essa questão. Se a gente for olhar na internet, tem que tomar um pouco de cuidado aonde a gente está pesquisando, porque existem alguns artigos que você nem sabe direito de onde está vindo, mas aqui o ponto é, mesmo artigos sérios têm essas questões. Então, a gente está entrando num momento de mercado que acesso à informação está muito grande. Você já não sabe mais direito se uma imagem é real, se aquela imagem é feita por inteligência artificial. E aí o ponto é, isso tem congruência com você? Isso faz sentido para você? Para de ficar querendo achar, sabe, colocar preto no branco, tentar entender as coisas por uma vertente que sempre funcionou. Porque se sempre funcionou, você deveria estar bem saudável. Se você não está bem saudável, procura ver por uma outra ótica. Procura entender outras coisas que talvez você ainda com a tua consciência antiga não tinha tido acesso. O tempo todo a gente está tendo acesso a novas questões e a gente tem autonomia e possibilidade de mudar isso se a gente quiser. Às vezes a gente vai escutar 10 vezes a mesma coisa e às 10 vezes você vai entender diferente. Então é aí que eu te pergunto, você tá afim
De olhar para as coisas diferente e querer mudar de verdade? Vou encerrar aqui e deixei o recado.